Olá pessoal, bem-vindo ao canal para a nossa aula de número 16 do curso Vetores, Usos e Abusos. Pessoal, baseado em algumas dúvidas que eu recebi dos estudantes, eu cheguei à conclusão que seria interessante fazermos uma revisão ou, para quem ainda não conhece, uma apresentação de alguns conceitos básicos da trigonometria. Então, não vou dar um curso de trigonometria, mas vou falar um pouquinho das funções mais básicas, o seno, o cosseno e a tangente, e de ângulos sobre uma circunferência, né? O seno, cosseno, a tangente e ângulos sobre a circunferência. Porque eu notei que em alguns momentos alguns estudantes ficaram perdidos com relação ao seno, ter no primeiro e no segundo quadrante, aquilo que eu falei e tal, quando que eu uso um para achar ângulo, quando que eu uso o outro para achar ângulo. Então vamos tentar tirar um pouquinho dessas dúvidas. Bora lá? Então vamos. Pessoal, fiz aqui então uma circunferência, né? E vou começar a falar da primeira propriedade que a gente tem contato quando a gente está estudando trigonometria, que é o ângulo, né? O que é o ângulo? O ângulo é essa abertura aqui, né? Que intuitivamente, acho que todo mundo consegue ter uma noção do que é ângulo. Se eu falar de ângulo, ângulo é o quê? Ó? É essa abertura aqui, né? É mais fácil explicar, é mais fácil entender do que explicar às vezes, né? Olha só, então se eu for abrindo aqui, a abertura aumenta e o ângulo também aumenta, né? Ângulo de 90 graus, ângulo de 180 graus, o 30 é um tanto mais ou menos assim, certo? Enfim, a maioria das pessoas tem este conceito intuitivamente construído dentro das suas mentes. Bacana? Muito bem. Bom, então vamos lá. O que é um ângulo? Um ângulo é essa abertura. A primeira coisa que a gente tem contato normalmente quando vai para a escola é do ângulo em graus. O que é um ângulo em graus? Eu pego uma circunferência, divido em 360 partinhas. Aqui não está dividido em 360, né? Se eu dividir em 360, a gente nem enxerga. Mas enfim, dividir aqui no monte, então, né? Vamos supor que fosse, né? 360 partinhas desse tamanho. 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 5 graus, tal. 30 graus, 60 graus, 90 graus, né? Então, basicamente, eu divido a circunferência em 360 partinhas e daqui até aqui eu traço uma reta e a abertura entre essa reta e a reta aqui do eixo X, né, a gente costuma delimitar, assumir como uma quantidade de graus positiva. Beleza? Positiva no sentido anti-horário. Bacana? Isso aí até que é razoável para a gente entender. Muito bom. Mas, sobre a circunferência, existem algumas propriedades que são bem interessantes e que estão ligadas ao raio, né? Até na aula passada eu fiz uma piadinha com relação ao raio, né? Eu falei não lembro como é que era a piadinha, mas qual a ciência que é o raio, né? E aí eu falei que era a trigonometria. Por quê? Porque existe muita coisa ligada ao raio na trigonometria. Por exemplo, a circunferência, a distância entre o centro e cada ponto da borda é o raio, é constante e nós chamamos de raio. O ângulo, o que é o ângulo, né? Essa abertura aqui. Essa abertura, que nós vamos chamar aqui de θ, né? Essa abertura pode ser escrita como sendo esse comprimento aqui, olha, que eu vou chamar de S, ok? Só que esse comprimento varia se eu aumentar a circunferência, não varia? Olha só, nesta circunferência, esse comprimento é esse. Nesta circunferência maior aqui, ó, em verde, né? Para este ângulo θ, a abertura é essa aqui. S1. Então, olha só, a abertura não, o arco, né? O arco correspondente na menor é S, na maior é S1. Então, se eu disser que o ângulo é este comprimento, não será uma constante em todas as circunferências. Porém, é constante em números de raio. Ou seja, o ângulo θ é o comprimento da circunferência em números de raio. Né? Vou até desenhar um raio aqui na circunferência
nesse arco de circunferência maior, né? Seria aqui, ó. Beleza? Essa circunferência eu estou chamando de 1. Né? Tipo, chamei de S1, vou chamar o raio dela de R1. Beleza? Então, o mesmo ângulo é S1 sobre R1. Ou seja, é o comprimento da circunferência em número de raios. Né? Quando eu quero saber uma coisa em número de outra, eu divido. Então, por exemplo, sei lá, 24 ovos. São quantas dúzias? 2 dúzias. Beleza? 18 ovos. 18 dividido por 12, 1,5 dúzia. 24 dividido por 12, 2 dúzias. Então, quando eu pego S e divido por R, eu vou ter tantos raios. Por isso que essa é a definição de ângulo em radianos, em raios. Beleza? Talvez se nós fôssemos criar esse conceito em português, nós diríamos que θ vale π sobre 6 raios e não radianos. Muito bem. Essa é uma propriedade. O ângulo é o comprimento da circunferência em número de raios. Aliás, dessa propriedade surge uma coisa bem interessante, né? Eu vou pegar aqui, deixa eu achar o meu raio. O meu raio está aqui, ó. Beleza? Olha só, vou pegar aqui essa circunferência, né? E pega essa cordinha. O que é essa cordinha? Se eu pegar ela de um nó ao outro, ó, tá vendo? Tem 2 nozinhos aqui. Ela é o tamanho de um raio desta circunferência que eu vou usar aqui para a gente elucidar o que eu vou dizer. Tá vendo? É um raio. Beleza, pessoal? Olha só. Se eu pegar essa circunferência e colocar aqui, olha. Aqui é 1 radiano. Onde acabou o nozinho é 1 radiano. Essa linha verde aqui, ó, é 60 graus. 60 graus é um pouquinho maior que 1 radiano? Sim, né? Se a gente lembrar, 60 graus é π sobre 6. Π vale 3,14. Não, π sobre 3, né? 60 graus é π sobre 3. Π vale 3,14. Então, isso aqui dá aproximadamente 1, qualquer coisa. 3,14 dividido por 3 dá um pouquinho maior que 1. Beleza? Bom, mas vamos lá. Vamos medir então, ó. Gente, quantos raios será que tem uma circunferência inteira? Ou quantos raios será que tem meia circunferência? Ó, vou medir aqui, ó. O primeiro raio foi aqui. O segundo vem daqui. Vou colocando em cima aqui, ó, até aqui. 2 radianos. Então, esse ângulo aqui, ó, é 2 radianos. Esse aqui é 1 radiano. Este ângulo aqui seria o 3 radianos, né? Eu fiz até um 3 ali, ó, 3 radianos. E este restinho que sobrou aqui, olha, tá vendo? Essa quantidadezinha pequenininha aqui, ó, é quanto? Isso aqui é 0,14155, blá, 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 de um raio. Daí, então, vem o 3,123,14,15,59 e assim vai, né? Sei lá, quantas casas você quiser, vezes o raio. Então, o que é o π? Nada mais que isso, certo? 3,1415 lá, de um raio, é o comprimento de meia circunferência. Bacana? Aliás, em trigonometria, a gente podia fazer um cursinho que é 1001 maneiras de se calcular o π, né? Π é uma coisa fantástica. Vamos até parar de falar dele, que eu me empolgo falando do π. Encontramos o ângulo, uma coisa legal, bacana, uma propriedade da circunferência que não muda com o tamanho da circunferência, mas ele tem aqui um lado curvo, né? Ele tem 2 lados retos e um lado curvo. Pode ser muito útil em alguns momentos, mas em outros nós podemos precisar, ou podemos querer, né, encontrar uma propriedade somente com retas. Beleza? Então, vou até refazer a frase. Se quisermos encontrar uma propriedade somente com retas, somente com segmentos de curvas retos, podemos criar aqui, olha, tá vendo? Eu pego o raio, vou até a borda da circunferência. Da borda da circunferência, eu desço até o eixo X, tá vendo? E faço aqui um segmento de reta
ortogonal ao eixo x. Bacana? Muito bem. Criei aqui um triângulo retângulo. Olha que interessante. A altura aqui desse triângulo retângulo, né? Ou, se eu quiser pensar de outra maneira, o cateto oposto a θ, nesse triângulo retângulo aqui, ele tem o mesmo tamanho para qualquer circunferência. Olha só, esse aqui tem o mesmo tamanho que este. Ó, tá vendo esse aqui? O azul tem exatamente o mesmo tamanho que o verde. Ô Daniel, você ficou louco falar que esse pequenininho azul é do mesmo tamanho que o verde? Sim, é do mesmo tamanho em números de raio. Então, como é que eu vou chamar esse cateto? Sei lá, vou chamar de seno. Que a gente representa assim, né? Seno de θ é quem? É esse comprimento aqui que eu vou chamar de cateto oposto. Cateto oposto ao ângulo θ é um dos catetos desse triângulo retângulo. É o cateto oposto dividido por R. Então, o seno é o comprimento desse cateto oposto ao ângulo θ em número de raios. Beleza? Muito bem. Bom, então você já imaginou que a gente pode construir o outro ali, né? O cosseno. Você já viu ele, onde é que ele está? Ó, o cosseno. Quem que é esse cara aqui, ó? Esse comprimento aqui, que eu vou chamar de cateto oposto, é quem? É o cosseno. Cosseno de θ é igual, cateto adjacente, né? Aquele ali é o oposto. Cateto adjacente dividido por R. Beleza? Então, é o comprimento deste lado aqui, que está adjunto, que está do ladinho do ângulo θ, que está adjacente ao ângulo θ, só que é esse comprimento em número de raios. Então, o que eu faço? Pego ele e divido pelo raio. Na circunferência grande, mesma coisa, olha, como eu disse, né? Os comprimentos são iguais em número de raio, ó. Então, esse aqui, que eu vou chamar de cateto oposto 1, é esse aqui, ó. Cateto oposto 1 dividido por R1 terá o mesmo valor, ou seja, esse cara e este cara têm o mesmo comprimento em número de raios. Bacana? Assim como eu vou criar aqui, ó, eu vou criar aqui na lateralzinha assim, ó, esse verdinho aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui eu vou chamar de cateto adjacente 1. Então, o cateto adjacente 1 dividido pelo R1 tem também o mesmo comprimento, ou seja, o comprimento desse cara verde aqui é o mesmo que desse cara preto aqui em número de raios. Por isso que eu brinquei na aula passada aqui, a trigonometria é a ciência do raio, né? Essa ciência é um raio, ou seja, tem raio para tudo quanto é lado. Se você brincou, você chega numa relação de raios de uma coisa para outra. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, vamos falar da tangente também? Vai, para finalizar, vamos falar da tangente, vai. Senão vai ficar aqui uma para trás. Quem que é a tangente, ó? O seno e o cosseno, pela verdade, eu não sei explicar muito bem de onde vêm os nomes deles. Já ouvi algumas coisas, o pessoal conta tal, mas, enfim, nunca vi num livro assim uma explicação plausível para os nomes deles. Tem gente que diz que o cosseno vem porque é complemento do seno. Mas o seno mesmo eu nunca vi um nome, uma explicação razoável para o nome dele. Mas para tangente tem. Quem que é a tangente? A tangente eu pego um segmento de reta tangente, ó, tô pegando aqui, ó, tangente à circunferência vermelha, ó, tô pegando aqui uma reta tangente à circunferência vermelha, tá vendo? Tangente no ponto 0, no ponto de ângulo 0, certo? Ou se eu quiser pensar no plano XY, no ponto 0, no ponto R0, esse ponto aqui é o ponto de coordenadas R0.
Bacana? Então, eu pego uma reta tangente a esse ponto. E este comprimento aqui, ó, este comprimento em número de raios é o que nós vamos chamar de tangente. Então, a tangente θ é igual a este comprimento aqui. Nossa, como é que eu vou chamar esse comprimento? Eu vou chamar ele assim, ó. Segmento tangente, tá bom? Segmento tangente dividido pelo raio. Isso é a tangente. Que tem o mesmo valor que se eu pegar uma reta tangente aqui, ó. Pego uma reta tangente à circunferência verde, que não está completa. No ponto, agora R1, 0. Beleza? Ó, estico o nosso ângulo até lá, ó. Este segmento aqui, ó. Este segmento aqui, que eu vou chamar de ST1, dividido pelo raio R1, terá o mesmo valor que ST dividido por R. Então, este comprimento aqui também é um valor constante em uma circunferência, independente do raio dela, só que é um número constante em quantidades de raio. Por isso que a gente divide tudo pelo raio. Beleza? E para fechar, para encerrar a aula de hoje mesmo, vamos encontrar aqui uma relaçãozinha que a gente às vezes acha que ela brota do nada ou que a gente tem que forçar. Não precisa. Da maneira como tudo foi definido, já sai direto. Vamos pegar esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Esse primeiro aqui. Certo? ST, esse comprimento aqui, não é isso? Ó, ST está para R, estamos na circunferência vermelha, ó. ST está para R, então ST está para R, assim como, vou pegar agora um triângulo menor aqui, ó. Triângulo, tá vendo? Igualzinho, só que um pouquinho menor. E eu vou dizer que, assim como, ó, ST está para R, assim como CO está para CA. Assim como seno está para cosseno. Beleza? Então, eu posso até, lá não vai caber tudo, vou pôr assim, ó. ST está para R, assim como seno está para cosseno. Beleza? Ou se eu quiser pensar em termos dos comprimentos seno e cosseno, é em número de raios. Se quiser pensar de maneira direta, ó, como CO está para CA, como cateto oposto está para cateto adjacente. Beleza? Mas quem que é ST sobre R? É a tangente. Então, a gente tira aqui que tangente θ é seno sobre cosseno, que também é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a gente pode tirar uma propriedade que é constante em uma circunferência, independente do seu raio, que é a tangente, né? Ou seja, o comprimento desse segmento tangente dentro da abertura, ele é constante em número de raios. Esses triângulos, esse triângulo aqui, olha, menorzinho e esse maiorzinho são semelhantes. Semelhança de triângulos. Aliás, todos são semelhantes, né? Beleza? Todos eles são semelhantes. Dá para tirar várias propriedades daí. Mas enfim, o que eu queria dizer é, a gente definindo tangente como esse comprimento aqui do segmento tangente que fica dentro do arco em número de raios, ele automaticamente
sai como seno sobre cosseno e automaticamente cateto oposto sobre cateto adjacente. Bacana, pessoal? Muito bem. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Vamos fazer um resuminho para não ficar confuso. O seno é esse comprimento aqui, certo? Em número de raios. O cosseno é esse comprimentinho aqui em número de raios. Beleza? E a tangente é o comprimento desse segmento tangente em número de raios. Bacana? Agora que a gente sabe onde eles estão localizados, na próxima aula eu vou mostrar o que acontece quando esse ângulo aumenta. Ó. Esse ângulo está aqui, vou até pegar uma reguinha menor, que senão fica confuso. Esse ângulo está aqui. Ó, nesse primeiro intervalo aqui, no primeiro quadrante, vai ser fácil a gente ver tudo. E quando passa para o segundo quadrante, para o terceiro e para o quarto quadrante, aí na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Beleza? Aguenta aí então. Por hoje é só. Um abraço e fiquem todos com Deus.